Vamos para a palavra também, que Deus tem ministrado ao nosso coração. Quem sabe onde nós vamos meditar, segundo o culto passado nós falamos? Quem lembra ainda? Efésios. Então vamos lá para Efésios 1. Efésios 1, versículo 15. Deus é maravilhoso. Amém? Ó, tá alto o retorno. Deixa eu dar um eco. Amém, irmãos? Nós vamos seguir, então, como disse no domingo passado, talvez alguém aqui não esteve no domingo passado, nós vamos seguir os próximos cultos falando sobre o livro, a carta de Paulo aos Efésios. Nós temos como tema do ano até aqui, o tema do nosso ano de maturidade, ele está dentro da carta de Paulo aos Efésios, mais especificamente, capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse é o tema do nosso ano, o ano de maturidade. E esse contexto de Efésios aqui vai trazer para nós, muito na nossa vida sobre questão de maturidade, compreensão do plano de salvação, aquilo que ele opera em nós em Cristo, e nós vamos aprender sobre uma conduta, uma ética cristã, um estilo de vida, de alguém que se depara com esse plano perfeito de salvação. Então nós vamos ficar nos próximos dias, dentro desse livro, dentro desta carta, E domingo passado nós falamos a princípio do versículo 3 ao 14. Nós falamos sobre a graça maravilhosa que nós recebemos, a maravilhosa graça, no qual nós fomos predestinados, eleitos, salvos mediante o sacrifício de Jesus naquela cruz. E essa obra plena e perfeita foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido para sermos adotados como filhos, para participarmos dessa salvação, para você estar aqui nesse lugar, para você ser membro dessa família na fé. Então, Deus, ele nos elegeu e nos escolheu. Então, Paulo, ele começou o capítulo na semana passada, nós falando sobre o que ele fala, bendizendo o Senhor, adorando o Senhor. Então, hoje nós vamos ver ele passando da adoração para uma oração de ação de graças, uma oração de intercessão por esses irmãos de Éfeso e região, e se estende a nós também, para nós compreendermos essa graça maravilhosa que ele citou anteriormente. Então é maravilhoso essa oração, e o tema para nós hoje é a oração de um cristão maduro. Esse é o tema para nós nessa manhã. Vamos ler o texto e vamos orar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar,
não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, continua a falar, Senhor, ao nosso coração através da sua palavra. Nós sentimos a sua presença, Senhor, nesse lugar, em todo o tempo. Te adoramos por quem tu és, Senhor amado, e pedimos a sua direção. E mais uma vez o Senhor venha preencher o nosso coração e nos trazer entendimento da tua palavra, Senhor. Revela ao nosso coração as Escrituras, através do seu Santo Espírito, quem traz para nós entendimento. Que nós possamos ser edificados, Senhor, por esta carta do apóstolo Paulo, guiado pelo teu Espírito, escrevendo à igreja, Senhor, que seja para edificação da nossa vida, em a plena compreensão da tua obra de salvação. Abra os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é nesse contexto que nós vamos olhar e ver Paulo saindo de uma adoração, de bendizer a Deus e escrevendo às igrejas sobre esse plano de salvação e entrando agora em uma oração, né, de ação de graças a Deus, né? E o versículo 15 e 16, nós vamos meditar primeiro. Nós vamos na sequência aqui, como de costume, expondo o texto, versículo a versículo. Versículo 16 vai dizer assim: por essa razão. Que razão? A razão do plano que ele acabara de explicar, esse plano de salvação. E também uma outra razão que vem na sequência, que fala assim: desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Então, Paulo recebe uma informação de alguém, né, a respeito dos irmãos. Ele ouviu falar que a fé dos irmãos, né, estava em Cristo Jesus. Né? E ele, né, essa fé, olhando para esse contexto, interessante ver e observar que a informação sobre a fé dos irmãos demonstra uma fé genuína, uma fé verdadeira. E coloca um texto para mim aqui no telão, ó, de João 13:35. Por que que demonstra, né, essa fé verdadeira nesse versículo? Olha o que diz esse versículo 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então ele recebe essa informação contida e escrita por ele aos irmãos, né? Ele ouviu falar que eles tinham uma fé no Senhor Jesus. E uma fé demonstrada, um amor pelos santos, um amor para uns com os outros. E no Evangelho de João fala que quando nós amamos uns aos outros, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que verdadeiramente somos seus discípulos. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela sempre vai estar acompanhada de frutos. E frutos vão ser visíveis na nossa vida. Então, essa fé, ela vem acompanhada sempre com ação. E nós vemos até Tiago falar sobre uma fé que vem também acompanhada de uma ação. Uma fé que vem acompanhada por obras. Então, nós vamos olhar para o contexto, só estou trazendo para nós, dentro dessa informação que Paulo recebe, e uma reflexão que Deus colocou ao meu coração. Porque amor é uma expressão demonstrada claramente nos versículos anteriores, de o amor de Deus para conosco, na pessoa do seu Filho amado, e na obra redentora que ele exerceu na nossa vida gratuitamente, né, nos adotando como filhos. Então, nos versículos anteriores, nós temos uma maior demonstração de amor que alguém pode ter. Né? Que ele, antes de qualquer coisa existir, ele já tinha determinado algo para mim, para você. Né? E esse amor, ele é visível na pessoa de Cristo. E na vida da igreja também, sucessivamente, isso também tem que acontecer. Então, Paulo vê e ouve falar de uma fé em Cristo Jesus.
e ela é acompanhada de uma expressão deles, né, da conduta dos irmãos, que eles amavam uns aos outros. Né? E isso Paulo escreve desta maneira que nós lemos aqui. Né? O amor que vocês demonstram uns pelos outros. É o estado espiritual que os irmãos estavam. É isso que ele está escrevendo. Ele diz, por essa razão, eu não deixo de fazer o quê? Dar graças a Deus pela vida dos irmãos. Dar graças a Deus por essa obra que ele tem realizado na minha vida e na sua vida. Né? E em 1 João 4, 7, 8, também diz algo para nós sobre esse amor que tem que ser demonstrado mediante uma fé em Cristo Jesus. Diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, porque Deus é amor. Então, é expressado na vida da igreja. Você consegue olhar para o irmão que está ao seu lado, para essa família aqui, e você consegue ver esse amor pela tua vida? Você consegue ver o seu irmão expressando esse amor? Se fosse Paulo, recebendo a informação da comunidade cristã, comunhão e paz, ele iria dar graças a Deus por esse amor? Ele iria dar graças a Deus por esse amor que ele recebe? Ele ouviu falar que a fé daqueles irmãos, né, ela é demonstrada porque eles amam uns aos outros. Sempre você consegue olhar para o seu irmão, para a sua irmã, para essa família e ver amor, querido? Uma pergunta. Agora, essa família consegue olhar para você e ver você amando essa família? Essa família consegue olhar para você e ver esse amor? Você ama o seu irmão? Essa é a pergunta. Até que ponto nós amamos? Né? Ao ponto que Cristo amou, como nós ouvimos um missionário esses dias. O nível é amor sacrificial, ao ponto de dar a sua vida pelo outro. Então é esse nível de fé verdadeira, genuína e de maturidade que nós devemos atingir. Amém? É uma reflexão para nós. Então ele está dando graças, não só porque os irmãos têm fé em Cristo, e a fé em Cristo é a única forma de nós sermos salvos. Então já é razão para mim, para você dar graças a Deus, por nós e pela vida do nosso irmão que está aqui. Nós não cansamos de falar que a nossa fé está fundamentada única e exclusivamente em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o único nome pelo qual nós vamos ser salvos. Para você se salvar, querido, você precisa somente crer em quem Cristo é e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como Romanos 10, 9 e 10 nos diz. Então, esse fato de crer está a nossa salvação. Então, você, para se salvar, precisa crer. A salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é motivo de graça, porque você que está sentado aí tem fé, porque nós estamos demonstrando amor uns pelos outros. E dá para melhorar? Muito. Todo tempo dá para melhorar, né? Em aprender a amar um ao outro. Mas é motivo de dar graças. E Paulo, nesse versículo 16, ele fala, eu não cesso de dar graça. Aqui é difícil. Quantos não cessam de dar graças a Deus pela vida do irmão, pela vida da igreja, no qual você é acolhido, no qual você é edificado, no qual você é amado, no qual você é cuidado? O quão importante para você é isso, que você faz menção diante de Deus na sua oração do amor recebido, demonstrado pelos irmãos. Então você menciona e não cessa de dar graças. Graças a Deus, né, pelo acolhimento, graças a Deus, porque quando eu estou triste, eu tenho alguém que vai me acolher, que vai me ouvir, que vai orar por mim. Eu tenho alguém que está, né, intercedendo ao Pai pela minha vida. Eu tenho alguém para me aconselhar, para desabafar, para me guardar, para me corrigir, para me exortar, né, que demonstra um amor pela minha vida. E assim eu tenho que ter a responsabilidade também de demonstrar amor. E ele não cessa de dar graças a Deus. Né? É uma oração contínua, não cessar. E Paulo, ele está também escrevendo aqui algo que ele vive. E outras, né, oportunidades e outras cartas,
Ele escreve sobre essa questão de orar sem cessar, de orar com ação de graças, né? De sempre dar graças ao Senhor. Nós temos dado graça ao Senhor por ser igreja, por participar da igreja e por todas as outras coisas na nossa vida. Quantos motivos eu e você tem razões para dar graças a Deus? E ele fala para não cessar em outros exemplos, e uma evidência de que ele vive o que ele prega, né? E ele fala para os irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, fala, alegrem-se sempre, orem continuamente, e deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E aos Tessalonicenses ele fala isso, para alegrar-se sempre, dar graças a Deus, né, em todas as circunstâncias, né, orar sem cessar, né, é a sequência do texto que eu acabei de dizer para vocês. Em Efésios 6, quando ele fala também do 10 em diante, da armadura de Deus, versículo 18, por favor, Aldo, pode colocar aqui também. Diz assim para nós, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 19. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho. Né? Então ele fala para orar também continuamente pelos santos, uma demonstração clara do que o apóstolo Paulo quer dizer. Outra igreja que ele escreve é Colossenses 4, também 2. Por favor, Albert. Diz assim, ó, dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ação de graças. Então ele instrui os irmãos, ó, dediquem-se à oração, vigiando, e por meio dela com ação de graças, o 3. Né? Ao mesmo tempo, orem por nós. Ele pede novamente para orar por eles, né? Para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Você lê o texto na sequência, esse texto aqui é maravilhoso também. Então ele pede a oração por eles, para vigiar, para dar graça. E Paulo está fazendo aqui, novamente, evidenciando uma vida que ele cumpre. Uma vida que ele fala para a igreja, mas ele também vive a prática de orar sem cessar e sempre dando graças a Deus. Isso é maravilhoso. E na sequência ele vai então começar a sua petição a Deus. Ele recebe essa informação que os irmãos estão crendo nessa obra de salvação, evidenciada do 3 ao 14. Então, ele vai começar a orar por esses irmãos que têm uma fé em Cristo e que estão demonstrando, amando uns aos outros. Aí ele faz a sua primeira petição no versículo 17. Vamos observar a oração de um cristão maduro. Primeiro ele começa, então, dando graças ao Senhor pela vida da igreja. Amém? Sem cessar. Agora ele vem com a sua primeira petição. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos continuar observando a maneira que Paulo ora, a maneira com qual ele se escreve aos irmãos falando que ele estava orando daquela seguinte maneira, né? Então é interessante observar a forma com qual ele descreve, pedindo a Deus, e mais uma vez enfatizando, como nos versículos anteriores, quando ele bendiz a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3. Ele começa adorando, dizendo e focando que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em sua oração ele fala, eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem você ora? Jesus, quando foi ensinar os irmãos a orar, ele ensina, Pai nosso, que estás no céu. Então nós oramos ao Pai nosso, que estás no céu. Ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também nos ensina que tudo o que pedir em seu nome, o Pai fará. Ele fala, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então,
Paulo, ele ora ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, quando formos apresentar a nossa súplica diante de Deus, nós oramos ao Pai em nome do Filho. Não é assim que nós fazemos? Se não for, passe a fazer isso. Ore ao Pai em nome do Filho, fazendo então a sua petição. O que Paulo pede? Ele pede que Deus dê aos irmãos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então, Paulo, ele está orando para que os irmãos recebam de Deus a capacidade de aprender o revelado. Como assim, pastor? A capacidade de aprender o revelado. Você quer receber revelação? Aqui, ó, leia. Revelação, eu creio que Deus pode usar um irmão, uma irmã, um pastor, alguém, um profeta, para falar algo específico para a tua vida. Mas muitos migram de lugar a lugar procurando uma revelação, revelar o seu CPF, o seu RG, a sua data de nascimento, que está lá no Facebook e no Instagram, e qualquer um pode ver. Mas a revelação que traz salvação está aqui, nessa palavra que está na minha mão. Então, Paulo, ele está orando, pedindo a Deus, porque eles já tinham fé, não tinham? Tinham fé. E eles estavam demonstrando em amor. Mas para que isso seja ainda mais intenso, para que isso ainda seja mais forte, a ter a capacidade de aprender o revelado, se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos e não nos ensinar, é difícil compreender. Para muitos, ainda parece loucura. Mas o plano está na palavra. E se Deus não revelar a pessoa, vai parecer loucura. E essa verdade só vai poder ser desfrutada plenamente através do derramado do Espírito Santo, nos trazendo esse espírito de sabedoria e de revelação, e do pleno conhecimento de Deus. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 11, versículo 2, fala sobre o espírito de sabedoria, de inteligência. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e de entendimento. O espírito de conselho e de poder. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E Isaías sempre está falando sobre Cristo. Então, esse Espírito também que ele vem e repousa sobre nós. E essa revelação não vem de homens, vem de Deus. Paulo não fala em uma das suas cartas que ele prega, mas não com conhecimento e sabedoria humana, mas que ele recebeu de Deus. Nós também, queridos, temos que estar sempre alinhados com a vontade de Deus, pedindo sempre a direção de Deus. E Ele quem revela o plano de salvação para o nosso coração. Sim ou não? Não é quando vocês ouviram e creram no Evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor. Então, quando ouviu e creu, é que o Espírito selou, habitou, revelou, fez você crer nessa pregação. Então, isso, mas por que eu falo isso nessa oração, e até conversando com o pastor Herder Cajá, esses dias, testemunhando um pouco da nossa vida, minha e da Dani, em ver a importância de Deus e orar uns pelos outros para receber essa revelação do nosso coração do plano de salvação. Eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada, eu quero testemunhar isso para vocês em forma de contribuir para o texto, Quando eu me converti, em 2007, eu criei de todo o meu coração em quem Jesus era. Sabia que Ele era o único que poderia me salvar. Eu entreguei a minha vida totalmente a Deus. Ele tirou de mim vícios, manias, palavras, torpes e foi transformando a minha vida. Eu fiquei durante praticamente um ano ali na igreja, lá na Igreja Batista, Peniel de Meia Praia, vivendo um primeiro amor com pessoas amáveis, como aqui na igreja, que amam, que cuidam, que zelam, que se preocupam. Quando você falta, pergunta o que aconteceu, o pastor sempre presente, orando com ele todo dia, de segunda a segunda, das 6 às 7 da manhã. Quando eu saía do posto que eu trabalhava,
trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, na lanchonete, no caixa do posto, saía às 6 da manhã, ia direto para a igreja e estava lá orando, na maioria das vezes sozinho. E eu ficava lá com ele até às 7 da manhã, orando. O Rafa aí sabe, né, como que era ali a rotina lá nossa. E depois de um ano e pouco, Deus nos levou e trouxe de volta para a minha cidade natal, Santo Antônio da Platina. Existe no mapa, irmão, pode ter certeza. Cidade natal, onde eu nasci. E lá, irmãos, um ano de cristão, um ano e pouco de conversão verdadeira, assim, de ter um encontro com Cristo mesmo, nós íamos a um lugar, íamos a outro lugar, e não encontrávamos aquele mesmo estilo de igreja. Mas tinham várias igrejas que são o corpo de Cristo, mas nenhuma com aquela mesma visão, aquele mesmo amor, aquele mesmo caminhar que nós tínhamos de obra missionária junto com amor e palavra e oração. É assistência social ao necessitado, amor, né, aos irmãos, palavra, né, de confronto e muito, né, amor, muita oração. Aí pula daqui, pula de lá, e foi indo, você vai fazendo o quê? Não acha? Não é assim, não é do jeito que eu imaginar. Eu tinha maturidade para entender que eu preciso estar inserido no corpo, quer eu goste ou não seja muito dentro da visão, mas se não tem naquela cidade uma visão daquela, eu posso estar inserido e olhando com a visão de hoje e ajudar de alguma forma a melhorar, de repente, ajudar a contribuir dentro da visão, mas não sair da presença. Mas com o passar do tempo, não tem a maturidade, o pleno conhecimento, né, e o temor ainda tão grande do nosso Deus, depois de 5 anos, não foi uma queda assim, mas depois de 5 anos aproximadamente, nós retrocedemos, caímos, desviamos, voltamos a fazer práticas da velha vida, né? E, inclusive, eu tive uma recaída uma única vez com questão de drogas. Eu passei a noite fora de casa, usando crack naquela época. Então eu falo para vocês a importância. Eu não fui salvo, eu não criei de coração, eu criei de coração. Eu tinha plena convicção de que o único caminho era Jesus. Eu sempre falava para os irmãos que trabalhavam comigo, assim, eu um dia vou voltar para Jesus e quando eu encontrar o lugar que eu me adaptar, que é do jeito que eu creio, que tem que ser, eu vou voltar. E aprove a Deus apresentar para mim a comunidade em 2015. De lá para cá, tudo voltou, né, ainda de forma mais intensa, a ser o que era o primeiro ano de amor ali. Então, eu vejo que é muito importante orar uns pelos outros, para que Deus ele possa dar-nos um espírito de sabedoria, revelação de tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós, do senhorio de Cristo, do quão Ele é maravilhoso, do quão Ele é perfeito, né, do quão o plano dele é muito melhor do que o meu e o seu, para que nós tenhamos o temor de Deus mesmo assim, ao ponto do ranço do pecado, e ter a maturidade para se um dia Deus te levar daqui, você não achar um outro lugar como esse, o mesmo amor, o mesmo abraço, aquela mesma liturgia, você vai frutificar independente, você não vai deixar de congregar. Paulo fala para nós, né? Paulo, o autor de Hebreus, né, fala para nós, para não nos deixar de reunir como igreja do Senhor, ainda mais quando sabemos que se aproxima o dia da vinda do Senhor, então é importante. Mas um cristão que não tem maturidade, irmão, ele não aguenta, ele vai indo, ele fica chateado, o irmão não olhou para ele, ele fica triste, o irmão não deu paz para ele, ele fica bicudo, o pastor falou um negócio, pegou em mim, eu não vou mais, o pastor não veio me visitar essa semana, falta de maturidade, irmão. Falta de maturidade, entendeu? Então, ele tem que iluminar a nossa mente, o nosso coração, para compreender o quão abençoado eu e você foi, para não trocar ele com o passar dos anos, por outra besteira que outrora nós vivíamos fazendo. Eu falo isso porque aconteceu na minha vida, na vida dessa bela mulher, a imagem de santa. Nós conversando, falando com a Jaque, com o Éder, né? Ela falou assim, você fez isso? Não dá para imaginar você, Dani. Só Deus, irmão.
na nossa vida, né? Então, essa revelação do plano de Deus, ela não é dada por homens. Nós pregamos a palavra para você, mas ela é revelada pelo Espírito Santo. E o que faz você abraçar essa palavra e levar para casa, praticar ela, é Ele. É Ele que vai trazer no seu coração isso. Oh, que verdade é essa que eu preciso viver? O que Deus tem para nós é maravilhoso. Então, só no pleno conhecimento dele, o pleno conhecimento de Paulo, no pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Então, só assim irá reconhecê-lo verdadeiramente como Deus vivo e verdadeiro. Só com esse espírito de sabedoria que você vai ter isso no teu coração, né? Encravado nas suas entranhas, mesmo assim, ó. É um Deus vivo e verdadeiro, o único fonte de vida eterna é Cristo. O único fonte de toda a verdade é Cristo. Só assim nós estaremos bem fortalecidos para enfrentar qualquer coisa e termos uma vida de temor e obediência a Deus em amor. Aí o amor vai ser facilmente evidenciado. Cristo nos amou e esse ser aperfeiçoado está em nós, na pessoa do seu Espírito, aperfeiçoando eu e você, ensinando a compreender o pleno conhecimento, esse espírito de sabedoria sobre nós. É por isso que ainda muitos irmãos têm uma inconstância, porque ainda não tem esse pleno conhecimento. Quer dizer que você não foi salvo? Quem aqui crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Nem todos então creem, segundo a palavra de Deus, se isso é uma verdade no seu coração, que só Ele que conhece, você é um cara salvo, uma mulher salva. Agora, quantos aqui ainda oscilam? Hã? Aí talvez ninguém vai ter coragem de levantar a mão, né? Hã? Não. Quem oscila, quem, né, às vezes pensa em parar, quem às vezes duvida, será que Deus existe? Não está vendo, não está me socorrendo, não está estendendo a mão para mim, né? Eu tenho tanta luta espiritual, tenho desejo que não consigo vencer. Falta ainda mais conhecimento de quem Ele é. Então, para que a gente possa viver com muito temor, né, a Deus no nosso coração. É um espírito de sabedoria e revelação. Né? A sabedoria, é um texto que fala para nós, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E é verdade. Aquele que teme o Senhor e sabe o que Ele é, eu acho que é Eclesiastes alguma coisa. Provérbios? Provérbios. Eclesiastes fala que vai trazer as obras, né? Todas à tona. Então, só assim, irmãos, porque nós vamos conseguir viver em obediência, né? Porque muitos irmãos ainda vivem sem essa verdade e esse temor e obediência em amor. A resposta é que ainda não tiveram a revelação plenamente de quem Ele é. O fato de sermos cristãos, irmãos, não significa que nós não, o fato de nós oscilarmos não significa que nós não recebemos a iluminação divina para a salvação. Mas Paulo, preocupado, maduro, entendendo a luta de carne e espírito, entendendo a nossa luta, ele ora para que Deus ele revele profundamente, né, uma visão mais clara de quem Jesus é, uma visão mais clara do plano de salvação. Então, uma visão mais profunda, intensa, né, mais completa. E isso vai ser extremamente necessário para a minha vida e para a sua vida, ao ponto de nós sermos como Ele nos criou antes, lá da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Então, para atingir a maturidade, nós precisamos estar conscientes totalmente dessa obra de salvação e nós vamos, então, nos tornar inabaláveis, santos e irrepreensíveis na Sua presença. Aí vem a segunda petição de Paulo, versículo 18 e 19. E aqui vai abrir aqui mais algumas opções para nós. Diz assim, eu vou ler em duas versões esse versículo, ou em uma versão, mas vou trazer uma tradução para coração aqui. Inclusive a Ruth, ela falou na abertura, no finalzinho, de Deus iluminar o coração do homem. Aqui é uma fala e uma oração de Paulo. Versículo 18. Oro também, não?
ele está escrevendo que ele também ora por esse motivo, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Talvez na sua versão vai estar os olhos do entendimento sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, ou a fim de que vocês conheçam o chamamento, talvez na sua versão vai estar, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, né? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 19. Esse é o versículo 19. Então, Paulo ele ora, né, para que os crentes sejam iluminados, para que os olhos do entendimento, os olhos não esses, né, do coração, né, possam ser abertos, para que nós possamos enxergar na alma, né? Tem um ditado, que não é versículo bíblico, que fala que os olhos são a janela da alma. Vai falar que está escrito lá em Rafael, capítulo 2, versículo 6. O Rafa está ali querendo pescar ali, já está chamando a atenção. Amém? Então, isso não é versículo, né? Mas é algo que, quando ele expressa abrir os olhos do entendimento, ele fala de abrir os olhos do nosso coração. E essa iluminação, ela vai trazer para nós 3 realidades na sequência. Se Deus ele iluminar os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, vai trazer 3 verdades aqui dentro da oração dele para nós. A esperança, a primeira delas é a esperança do seu chamado. A esperança do chamado de Deus, na realidade. É o versículo 18. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. A esperança pelo qual, quem chamou? Ele os chamou. O que foi evidenciado no 3 ao 14. Quem chamou? Quem escolheu, né? O texto fala, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, ele está falando aqui da esperança do chamado de Deus em nos salvar. Abrir o nosso coração para enxergar a esperança da salvação, a esperança daquele que nos chamou, a esperança daquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, a esperança daquele que nos predestinou, que nos adotou como filho, que nos selou com seu pertencimento, com seu espírito. Ter essa esperança convicta em nosso coração. Essa é a oração de Paulo. Eu oro para que Deus abra os olhos do seu entendimento, para você compreender a dimensão dessa esperança de salvação que Deus colocou, e à disposição, de todo aquele que crê. Isso vai fazer o que no nosso coração? Trazer paz, alegria, força, confiança, muita esperança em meio a qualquer situação. É olhar e ver que os olhos dos perseguidos, dos mártires, dos discípulos, desses missionários que estão desbravando lugares que é proibido se pregar o evangelho, estão sofrendo ameaças, eles têm uma esperança. E essa esperança ninguém tira do meu coração e do seu, uma vez que nós cremos e compreendemos a obra perfeita de Cristo na cruz, que Deus efetivou, que Deus fez antes da criação do mundo. Então, nada abala um cristão que tem a sua confiança em Deus. Confiança essa expressada de Paulo também, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre que nós, que temos esperança em Cristo, não devemos reagir ao luto, por exemplo, com tristeza e pesar e tal, apesar do luto ser difícil. Mas temos uma esperança. E da mesma maneira que Deus ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, aqueles que dormiram nele também ele vai ressuscitar. Então, para que ficar se martirizando, na questão de ficar ali murmurando, se você sabe que é o início de uma eternidade.
não é o fim. Então, até diante do luto, nós temos esperança no nosso coração, porque o que Cristo conquistou naquela cruz, ele vai além da compreensão humana, mas no coração de um cristão é uma verdade enraizada que não abala, nem causa tristeza, porque nós sabemos para onde vamos e em Cristo isso está consumado, ninguém vai tirar da nossa vida. Então, essa convicção, essa esperança dos irmãos vai tirar toda a desesperança do coração de alguém, vai tirar toda a incredulidade, toda a dúvida, né? E vai parar de deixar você ficar oscilando, né? De ânimo, de fé. Será que vai dar? Será que Jesus vai salvar? Será que eu sou salvo? Será que não? Tem que ter essa consciência e essa esperança do chamado de Deus convicta em nosso coração. Você acha que Deus ia falhar no chamado? Ele ia errar o alvo? Que nem os outros acham por aí que Deus erra na formação? Não tem um monte de gente que acha que Deus erra na formação? Ah, não nasceu menino, não nasceu menina. Acha que Deus errou no fazer? Deus perfeito, em sua sabedoria e seu conhecimento, né? Vai errar em fazer alguém? Né? Para ver o tamanho da questão para nós, assim, que é muito mais, ainda mais falando de plano de salvação. Por isso que para muitos ainda é loucura. Amém? Segunda coisa, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, que é a continuação do versículo. Oro para que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E aqui há uma divergência muito grande de opinião na interpretação do texto. Porque muitos pegam e usam para falar da herança que nós temos na eternidade, né? Mas a herança do Senhor, dele, nos santos. Então, aqui se trata da herança de Deus. É a revelação, né, composta para nós, o exemplo de judeus e gentios crentes, que se tornam seu tesouro pessoal em Cristo. Então, nós nos tornamos propriedade de Deus, né? É o que o versículo 11 do capítulo anterior, ele vai trazer para nós. Ó. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, é a herança dele, nós somos seu tesouro pessoal. Né? Temos a compreensão disso, do plano de salvação e de que nós somos um tesouro pessoal de Deus. O que isso quer dizer? Se trata de nós compreendermos que nós pertencemos ao Senhor, né? Que Ele tem todos os direitos legais sobre a nossa vida. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a esse Deus. Nós somos comprados por um alto preço de sangue, né? Eu me lembro do versículo que fala, né, que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Então, os filhos pertencem ao Senhor e é um presente que Ele nos deu, né, as nossas crianças. Então, nós pertencemos a Deus, fomos comprados mediante o sangue de Cristo pela fé e agora adotados como filhos. Então, além de ser o nosso Pai, o que o Senhor é? Ele quer que nós tenhamos essa iluminação na nossa mente, no nosso coração. Que nós compreendamos que Ele também é o nosso Senhor, né? Ele é quem cuida da nossa vida. E nós, como herança do Senhor, nós somos filhos. E Pedro, ele fala algo parecido em 1 Pedro 2,9, e vai trazer peso para essa fala de Paulo e essa compreensão, né, que eu acho mais coerente de herança. Não como herança de salvação, mas herança dele nos santos. Então, é os santos que são a sua herança, o seu povo. Agora pertencemos a Deus. Então fala assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Você pertence a Deus.
Quando você tem esse senso de pertencimento, e esse senso que o Senhor que Deus é o seu Senhor, que Jesus, além de ser o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Qual é a sua conduta? Quem manda na sua vida? Hã? Pelo menos Ele quer fazer isso. Agora, você compreende isso? Então, o povo que pertence a Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os... Olha como que bate com o que Paulo está falando aos Efésios, né? Ele nos predestinou, nos elegeu, nos chamou, nos adotou como filho. Ele nos chama das trevas para a maravilhosa luz. Das trevas que nós estávamos, Ele nos resgatou e agora Ele é o Senhor das nossas vidas. Versículo 10. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. É benefício, traz benefício. Então você imagina ter seu entendimento, seu coração aberto para cada uma dessas verdades e nós vivermos cada uma delas. O quanto que você vai viver mais feliz, mais alegre, vai resplandecer isso, não vai ter afronta que vai te parar, não vai ter circunstância que vai te afetar, porque nada se compara a tudo isso que nós temos em Deus. Nós somos sua herança, nós pertencemos a esse Deus, ao ponto, né, do apóstolo Paulo, quando ele fala algo, quando nós nos batizamos, né, nos convertemos, fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Nós gostamos de expressar isso. Então, o que isso vai dizer? Agora, ó, a velha vida foi embora, agora eu vivo uma nova vida em Cristo, onde Cristo é o Senhor da minha vida e Ele vive em mim, então Ele me guia, né? Ele vai me conduzir para viver agora em total submissão a Deus. Né? Tiago fala também para nós uma arma contra o diabo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, um filho que entende que ele pertence a Deus, esse pertencimento leva você a uma vida de submissão, uma submissão à autoridade desse Deus que é dono, né? Porque ele né, vai ter uma lição da consolidação que vai ser importante nós fazermos, e nós somos 3 vezes dele. Primeiro porque ele nos cria, depois porque ele nos salva e né, nos compra por meio do sacrifício de Jesus. Tem uma sequência lá que nós pertencemos 3 vezes a esse Deus maravilhoso. Nós vamos ver isso na lição. E a terceira coisa, daí vai estender para os versículos seguintes, até o 23, daí para nós encerrarmos. É compreender, né, dentro disso, a grandeza do seu poder sobre nós. Vai além, né, ainda. Poder esse manifestado na obra da salvação dos eleitos de Deus. E vai ser ali a continuação do versículo 19, né? Então, no qual compreender as riquezas, final do 18, parte B, da glória da sua herança nos santos, e o 19. E a incomparável, ao quê? Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. A incomparável grandeza do seu poder para com os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Lembrando que isso aqui ainda é o contexto do início do capítulo. Então não tem como desligar uma coisa da outra. Então, Paulo ora ainda, né, para que nós possamos compreender a grandeza do poder de Deus. Poder esse manifestado na obra de salvação dos eleitos em Cristo. Né? Antes de qualquer coisa existir, o tamanho do seu poder. Nós podemos ver o poder de Deus antes da criação, esse plano extraordinário. Nós poderíamos ver o poder de Deus também quando Ele cria tudo por meio da tua palavra. Né? E haja luz e houve luz. Então, teríamos assim sinais do passado, né? Cada milagre que Deus fez, cada obra extraordinária que Deus fez, que Ele realizou no Antigo Testamento, nós poderíamos falar sobre esse poder. Mas o pensamento de Paulo nessa oração é o poder do conhecimento da obra redentora revelada em Cristo Jesus.
É este o foco. Ele quer destacar o poder, né, nos versículos seguintes, totalmente apontados para Cristo. Em Cristo. Nós vamos ver muito em Efésios. Então, vamos olhar as evidências desse poder. Então, ele quer que nós venhamos a ter o coração iluminado, o olhar do entendimento. Aí vem o 20. Olha lá, o 20, o 21 e o 22 vai falar sobre essa questão. Esse poder ele exerceu em... Está falando que nós precisamos compreender o poder. O poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, o poder é demonstrado na ressurreição de Cristo. A morte de Jesus, ela não somente é a maior demonstração de amor para conosco, Romanos 5:8, João 3:16. Põe Romanos 5:8 para nós ali, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Então é a maior demonstração de amor de Deus para com as nossas vidas, mas como também é a maior demonstração do seu poder. Poder esse que ressuscitou o seu Filho, né, ao terceiro dia. E esse mesmo poder, ele quer que nós compreendamos que esse mesmo poder que atuou em Cristo, ele vai atuar também em nós. Então, ele está falando para tentar mensurar o tamanho do poder de Deus efetuado na obra de salvação, ressuscitando o seu Filho, e é onde está atada a nossa fé e a nossa salvação. Então, é nesse poder. Nem a morte teve poder para deter o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, falar desse poder sem falar da pessoa de Cristo, né, não tem como uma expressão maior do que essa. Né? Que desde cada palavra da Bíblia, ela aponta para esse Cristo, desde o princípio. No princípio, João fala, no princípio ele era o Verbo, ele era Deus, estava com Deus, e sem ele nada que existe teria sido feito. Todas as coisas foram criadas por causa da sua palavra. Né? Então, esse Jesus, o poder está em Cristo, na ressurreição de Cristo. E ele demonstra isso na ressurreição e no fazer ele se assentar à sua direita, nas regiões celestiais. Lembra do começo do capítulo? Nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Salvação, benefícios espirituais. Então, ele vai trazer o 21 na sequência, encaixando nisso, muito acima de todo o governo. Então, ele fez assentar, no final do versículo, ele ressuscitou Jesus dos mortos, demonstrando o seu poder e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Aí vem o 21. Muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O que ele vai destacar aqui, o apóstolo Paulo? A supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, que está acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Então vai abranger o quê? Toda a liderança e autoridade humana e também os poderes espirituais, quer sejam anjos, demônios, principados, potestades. E para aquele povo de Efésio, lembra que ele tinha um templo que era de Diana, que era um centro de idolatria? Então foi esse Jesus aqui é maior do que Diana, é maior do que qualquer outro Deus. Esse Jesus tem a supremacia sobre todas as coisas, principados, potestades, autoridades. A supremacia é Cristo. Cristo está acima de tudo que existe, visível e invisível, terreno, celestial. Cristo, ele é o rei que está sentado, à direita de Deus. É o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus. Então é isso que ele está tentando trazer para nós, a dimensão desse poder. E isso vai fazer o que na nossa vida? Compreendendo o poder de Jesus, do nome de Jesus, vai tirar todo e qualquer medo espiritual. Não tem força espiritual ou terrena,
maior do que a autoridade de Cristo, maior do que o poder do nome de Cristo, maior do que Ele é a exata expressão de Deus, né? É isso que Paulo quer que o nosso coração compreenda, para nós não andarmos aí desanimados, derrotados, porque Cristo venceu, né? E esse poder ele vai ser também efetivado e efetuado em nós, né? Nenhuma força é maior do que de Cristo. Ele deu um nome para ele acima de todo nome, o nome com o qual todo joelho há de se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra, não é assim? Né? Aí vem o 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus colocou debaixo dos seus pés. Né? Lembra uma vez que trouxe uma palavra aqui, falou sobre o estrado dos pés, né? O escabelo dos pés, que era aquele negócio que coloca assim para o rei pôr o pé. Né? Então, é nessa condição, tudo está como um estrado dos pés. É aquela poltroninha que, onde o rei senta e bota o pé em cima para descansar o pé. Né? Tudo está assim, debaixo da autoridade do poder de Jesus. Isaías, né? Profeta messiânico, 66:1, vai falar que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. E é isso. A terra é o estrado dos seus pés. É o poder de Jesus na nossa vida. Isaías 66:1 é a parte A. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, é nessa autoridade que nosso Senhor está. Que se humilhou, se esvaziou, né? Foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o elevou à mais alta posição, está acima de todo nome. É esse Jesus. E esse Jesus, ele governa. Esse Jesus, ele sustenta. Esse Jesus, ele dirige a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. E é o que vai dizer a sequência. Então, Deus o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. 23. E a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja ela não é guiada por sistemas humanos, não é guiada, né, por governantes, no qual hoje a igreja tenta tanto se submeter a essas coisas, né, a buscar sempre. Nós temos questionado isso, né, e até eles tinham que vir buscar conselho conosco, né, e depender da mão do governo para nós caminharmos, para nós nos mantermos, para nós, né, suprirmos uns aos outros. Nós temos um rei que é maior do que tudo isso, e é ele quem governa e dirige a nossa vida. Então nós dependemos do Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Né? É isso que nós temos que ter no nosso coração. A igreja ela é guiada por Cristo, como o Senhor vivo, poderoso, que derrotou todos os seus inimigos, inclusive a morte, colocando como estrado os seus pés. Esse é o cabeça da igreja. E não significa que Cristo estaria incompleto sem o corpo, de jeito nenhum. Não significa isso, né? Mas que ele resolveu agir por meio da sua igreja. Então, o corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, esse poderoso Jesus, né, que Deus colocou o domínio sobre tudo, ele fez ele cabeça da igreja. E nós vamos ver depois no capítulo 4 de Efésios falar mais claramente sobre isso, sobre o corpo, sobre Cristo, seu cabeça. Então, você tem que ficar ligado nas próximas mensagens. E quem é a igreja? Quem? Nós, não eu. Sou membro do corpo. A igreja somos nós, juntos, né? Um monte de membros que fazem parte desse corpo, aonde tem o cabeça. O cabeça é Cristo. Nós somos membros desse corpo. E é por meio desse corpo que ele vai demonstrar o seu poder, porque em nós vai habitar a sua plenitude. Né? Plenitude aqui indica que Cristo se manifesta e se expressa
através da igreja. Ele vai se expressar através de nós. Como que Deus vai realizar as coisas aqui na terra, irmão? Adivinha quem que vai suprir o necessitado? Adivinha quem que vai pregar o evangelho? Quem que vai ser a voz de Deus que vai ecoar? Quem que vai ser a mão que vai estender sobre o enfermo? Quem que vai lá resgatar o perdido? A igreja. E como que ele faz esse resgate? Tem como fazer essa obra de forma natural? Quem convence? É o Espírito. Então opera o quê? Poder. A palavra era pregada pelos apóstolos. E o Senhor confirmava com sinais. Então, os cegos viam, né? Nós vemos a instituição dos diáconos no capítulo 6 de Atos, por exemplo. Eles foram escolhidos para suprir a necessidade das viúvas, que estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Aí vem Estevão e traz um discurso com conhecimento, a sabedoria, que ele resume, né, parte do Antigo Testamento e acusa eles. Da mesma forma que fizeram com todos os nossos antepassados, fizeram com Jesus. Vocês fizeram isso. E tal. E com toda ousadia e sabedoria nas Escrituras. Poder esse que vem do Espírito. Aí ele realizava, operava sinais. Aí Filipe também, um desses, realizava, operava sinais. Prega o evangelho, né, ali na região de Samaria, e prega também para o eunuco que estava dentro da carruagem. Começando por Isaías, onde ele estava lendo que o cordeiro tinha sido ido mudo ao matadouro. Conhecendo as Escrituras, pregando ousadamente. Ele batiza-o, né? Então ele está ali como um missionário ousado. Mas eles não foram separados para cuidar só de comida, de distribuição de alimento? Estão fazendo sinais, pregando ousadamente, cheios do Espírito Santo, batizando em nome de Jesus. Por quê? Cristo é o cabeça e opera na vida da igreja. Confirma com sinais. Então uns falam, mas cessou o poder das maravilhas e sinais nos apóstolos. E esses homens que vieram depois? E os que nós já vivemos aqui? Quantas libertações, quantos demônios já saíram? Quantas curas nós vimos Deus realizar com imposição de mãos, orando? Ou nós aqui na terça orando e depois recebemos testemunhos de curas, de milagres? Sinal do que o poder está sendo operando por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio da igreja. Né? Então, isso está disponível para nós, porque ele é o cabeça e ele opera através da igreja. O que falta para nós é termos essa convicção, ou a iluminar o nosso coração para compreender a esperança do nosso chamado em Deus, né? A herança que nós pertencemos a Ele e a compreensão do seu poder que ele efetuou em Cristo, ressuscitando, né? E derramando sobre ele toda a autoridade, né? Que está no céu, na terra e debaixo da terra. E esse Jesus que estabeleceu todo esse plano, essa supremacia, ele é o cabeça desse conjunto de irmãos que estão sentados aqui. E agora esse Jesus, esse Deus quer operar tudo aquilo através da minha vida e da sua. E essa é a oração de um crente maduro. O plano de salvação ele explica. E agora ele ora com ação de graças porque a fé já está no coração. Agora, se esse povo entender verdadeiramente o que isso significa e representa, eles vão dar continuidade ao trabalho. Eles vão dar continuidade no evangelho e vão continuar vendo Deus se manifestar na vida deles. Então é para isso que ele está orando, pedindo a Deus para abrir os nossos olhos. Então depois, o Ministério do Louvor pode subir, nós vamos orar e encerrar. Né? Podem subir para se preparar. Então depois de vermos tudo isso, entendemos o quê? Para a gente caminhar para o final, né? Porque é o final do texto, né? Que é o seu corpo, aprende tudo aquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância. Então, ele é o cabeça da igreja. Então, a oração de Paulo, esse líder, esse cristão maduro, ele traz para nós nós temos essa compreensão. Então, depois de vermos tudo isso, entendemos que a oração de um cristão maduro não está focada nas coisas terrenas, mas em conhecer a Cristo
e viver o seu chamado, e não só viver o seu chamado à salvação, mas o chamado de representá-lo, o chamado de ser testemunha, o chamado de ser um discípulo, evidenciando um amor ao próximo e resgatando o perdido, e é experimentar esse poder atuando na minha vida e na sua. Não é gostoso, irmão, você experimentar o quebrantamento que te levou ao arrependimento, por exemplo? A palavra vinha entrar dentro de você assim, ó, e como ela fala, né, que ela é viva e eficaz e afiada como uma espada de dois gumes, conhece a intenção do coração, penetra, né, a alma e o espírito junta em medula e ela sabe a intenção do nosso coração, ela entra assim e fere, né? Fala assim, tá vendo quanto você é sujo, quanto você precisa de melhorar, como você precisa de se arrepender, mas isso tudo é operado gratuitamente no Filho. Tudo isso Deus planejou para você viver algo extraordinário, para te redimir, para te tirar da morte para a vida. Né? Quando isso entra no nosso coração, não traz uma alegria, uma felicidade tão grande, que você fala assim, eu sou amado, há uma possibilidade de viver agora, há uma esperança que eu não tinha, sabe? Aquelas pessoas que estavam ali mortas, desanimadas, entristecidas, já desistindo da vida, de repente se encontram com essa verdade, e essa verdade, né, entra dentro de nós e abala as nossas estruturas, e faz-nos sermos as pessoas mais felizes desse mundo. É isso que Ele quer, que nós possamos transmitir, levar aos outros o pleno conhecimento dessa graça, dessa bênção que nós recebemos. Paulo, ele nos ensina a verdade, a maturidade espiritual, de termos os olhos do nosso entendimento, do nosso coração iluminado, a viver essa esperança de chamado com entusiasmo, com pertencimento a Deus. Eu sou herança de Deus, eu pertenço a esse Pai amoroso que tem olhado para mim todos os dias e dado a oportunidade de soprar um fôlego para abrir os olhos mais uma manhã e ver a grandeza da sua obra redentora em mim, trazendo possibilidade de renovo, de esperança, e que tantos aí fora estão precisando dessa esperança, de encontrarem a verdadeira salvação. Esse Jesus, Albert, igreja, ele está vivo, exaltado, sentado à direita de Deus, acima de toda e qualquer instituição terrena ou celestial, e Ele quer operar através de nós, da igreja, sendo o cabeça. Eu preciso viver isso. Você precisa viver isso. Deixar verdadeiramente Ele ser o cabeça. É o que Ele quer para mim, para você. Fica de pé. Não sei como que está a sua vida diante dessa verdade, mas sabe o que Ele quer de mim, de você hoje? Ele quer alinhar a nossa vida com o cabeça. Ele quer que você saia daqui plenamente convicto desse plano de salvação, com o coração iluminado por Ele, sabendo que esse Jesus que está vivo, exaltado acima de tudo, Ele opera através da sua vida para realizar a sua obra de salvação. Você foi alcançado, transformado, e agora Ele quer usar a sua vida para alcançar e transformar outro. Nós precisamos dessa revelação no nosso coração. Se você quer alinhar a sua vida com o cabeça, e você precisa mais dessa revelação, mais de se entregar, mais de se submeter, se você reconhece que ainda não está vivendo, talvez debaixo totalmente desse governo, plenamente consciente, é o momento de você rasgar o seu coração e falar: Senhor, que o meu coração se renda hoje ao seu senhorio, a esse plano que o Senhor estabeleceu para a minha vida, mas me faça enxergar tudo isso que está estabelecido em Cristo, para mim viver a totalidade como corpo, no qual Ele guia, no qual Ele direciona, para a glória do seu nome. Santos irrepreensíveis, porque quando o cabeça é Cristo na sua vida,
verdadeiramente, você como igreja vai viver, né? Você como corpo vai crescer e o poder de Deus vai se manifestar. É isso que nós vamos fazer. Clamar a Deus para que Ele abra os nossos olhos, né, do nosso coração para o entendimento, para vivermos essa igreja conduzida por Cristo, e que o corpo vai crescer a cada dia, como nós vemos hoje, Ele acrescentando pessoas, e domingo que vem outros, e no outro outros, e assim sucessivamente, e o poder dele se manifestando através de cada um aqui, libertando, curando, salvando pessoas aí fora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser uma oração, sobre isso, você pode sair do seu lugar. Enquanto isso, preste atenção no louvor que nós vamos entoar, na letra que nós vamos cantar. Expresse com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, o que essa letra diz e o que ele representa, né? E você possa clamar ao Senhor para que Ele abra os olhos do seu entendimento, para você viver no centro da sua vontade, deixando o cabeça guiar a sua vida. Essa é a oração de um cristão maduro, pela minha vida, pela sua vida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser uma oração, você pode sair do seu lugar. Aleluia. 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 Tu és santo. Tu és maravilhoso. Isso é essa palavra.